Boa tarde a todos amados, graça e paz do Senhor. Hoje, dia 20 de agosto de 2022, nós estamos iniciando na sua rádio amormaior.net.br, o programa que nos dá muita alegria, que é a Escola Bíblica em Ação, que é o pastor João Lembo, amados. É uma alegria, um privilégio estar aqui novamente, para nós estudarmos a palavra. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço a você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá nós temos as mensagens, não é? E peço que você também compartilhe, divulgue a palavra do Senhor. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Nesse domingo, nós estaremos completando 4 anos, né, que Deus nos deu realmente o privilégio, né, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba estar aqui, né, de nós abrirmos essa porta. A nossa igreja que fica sediada em Campinas, são mais de 35 anos de ministério, distribuído em 6 estados, com mais de 45 congregações, tendo o pastor Roberto como presidente da nossa igreja. Nós estamos aqui todos os sábados à tarde, das 14 às 15 horas, cujo objetivo é conhecer mais a palavra, estudar, e o objetivo maior é nós aprendermos mais do Evangelho de Jesus Cristo e nos fortalecermos com esse ensino. Nós estamos aqui para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Eu peço a você que já compartilhe e divulgue também o link da rádio. É www.amormaior.net.br. Entre, veja lá a programação. Nós temos uma programação semanal. Amém? E então, dessa forma, nós vamos começar o programa de número 12, Escola Bíblica em Ação. Como todo sábado, nós iniciamos fazendo o nosso devocional. Peço a você que esteja acompanhando comigo. É importante nós, nesse período, nós estarmos com as nossas Bíblias, né? Para nós juntos lermos a palavra, entendermos a palavra. Convido você a Miqueias, no capítulo 2. Convido você a abrir a palavra no profeta Miqueias, capítulo 2. Eu estarei lendo a partir do verso 1 de Miqueias 2. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal amanhecer. Eles o praticam porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem, à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão nos seus pescoços. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Vocês não receberão nenhuma parte dela, diz o Senhor. Miqueias foi levantado como um profeta quando o reino de Israel estava dividido. Foi dividido no rei Salomão por conta da idolatria. Então essa palavra, essa mensagem é para o povo que se afastou do Senhor, para o povo realmente que deixou de ouvir a palavra, deixou de entender a palavra, deixou de conhecer a palavra, se distanciou do Senhor. Então isso se faz
esse juízo se faz quando a terra for dividida por sorteio. Vocês não receberão nenhuma parte dela, porque conheciam o Senhor, sabiam quem era o Senhor. Né? Mas eles estavam o quê? Imaginava a iniquidade, planejava o mal e praticava o mal. Né? Então, na verdade, quando o nosso pensamento ele maquina o mal, ele não busca o Senhor, né? Ele planeja e pratica. Então, o povo estava praticando o mal, principalmente aqueles que tinham poder. Né? No verso 2, a palavra de Miqueias, direcionada ao povo, né? É a seguinte: cobiçam, né? Cobiça, se apossam, cobiça casa, se apossa, cobiça dos campos, se apossa. Então, quando a gente vai realmente se afastando do Senhor, a carne vai entrando, a cobiça, a iniquidade, né? O maquinar o mal, o praticar o mal. Né? E Deus está falando aqui, o Senhor está falando, né? Que esse juízo ele será à base de forja. Né? Quer dizer, haverá um julgamento e esse julgamento será ferro e fogo. Né? Porque o próprio verso 1 de Miqueias, ele se inicia com o julgamento, ele se inicia com o juízo dizendo, ai daqueles, amém? Então esse é um texto absolutamente atual, não é? Miqueias realmente ele foi levantado para falar com o povo de Deus, para falar com Israel, que conhecia o Senhor, e que nesse momento estava longe do Senhor. Essas palavras elas foram proferidas antes da Babilônia e da Assíria invadirem os reinos de Israel. Né? Então, tudo o que está na Bíblia ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Nesse período, não havia ainda a invasão da Babilônia. Né? O povo, apesar dos reinos estarem divididos, ainda gozava de certos privilégios, mas estava reconhecidamente longe dos caminhos do Senhor, pensando, maquinando, praticando mal. Né? Se apossando, cobiçando terras, casas, fazendas que não eram deles. Né? Então é absolutamente atual esse texto, não é? E a gente vem percebendo uma apostasia, né? Em toda a casa do Senhor, né? Em toda a igreja realmente, né? Então o juízo, né, que Miqueias traz até aqui, né, que é o juízo, é exatamente o juízo que nós estamos estudando, que vamos estudar no Apocalipse. É ai daqueles que se afastam, ai daqueles que não buscam mais, ai daqueles que buscam o quê? O mundo, ai daqueles que buscam o quê? Tudo menos a palavra do Senhor. Amém? Então que esse devocional, que essa mensagem inicial tenha um objetivo, único objetivo, de nos fortalecer mais na fé, de nos fortalecer mais na palavra do Senhor. Ai daqueles, né? E esse ai daqueles, tomara que não seja nosso, né? Se nós continuarmos realmente, né, juntos na palavra, buscando, clamando, né? Esse ai não é para nós, é para aqueles realmente que infelizmente se afastaram do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa tarde, bendizemos o seu santo nome. Nós estamos aqui porque te amamos, porque glorificamos o seu santo nome. Nós estamos aqui para aprender mais de ti. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, como eu tenho certeza que já começou a falar. O objetivo maior, Pai, é que o Senhor nos fortaleça no conhecimento, na fé e na esperança, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu entrego a Ti esse programa, Pai. Amém. Nós vamos agora à primeira parte do tema central. Né? Eu convido você a Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Nós estamos iniciando sempre os nossos estudos. Pelo menos assim faremos quando estivermos estudando as cartas. Apocalipse 1,
verso 11. Escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós estamos iniciando hoje, e vamos falar hoje de Sardes, né, que já é a 5ª carta que nós estamos estudando. Na semana passada, nós vimos algumas características, né, da igreja, que é a igreja denominada Igreja da Reforma. Sardes representa a Igreja da Reforma. Né? O Espírito Santo levanta um clérigo alemão, Martinho Lutero, que a partir, né, desse padre, né, ele movido pelo Espírito Santo, não é? Ele realmente começa a estudar a palavra, né, e começa a incentivar os outros, né, dizendo que a justificação, né, ela é pela fé, né, o amor a Deus, né, nós nos tornamos inocentes mediante a fé. Bom, isso nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos nos concentrar mais em Apocalipse 3. Em Apocalipse 3, versos de 1 a 6, que é carta a Sardes. Então eu convido você a acompanhar a leitura de Apocalipse 3, de 1 a 6, que é a carta à igreja em Sardes, que diz assim, igreja: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são obras íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andaram comigo vestidas de branco, pois são dignas. Elas andaram comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos começar a falar um pouco de Sardes. Como sabemos, essas 7 igrejas, elas existiram, ficava onde hoje é a Turquia, na Ásia Menor, né? Existem algumas características importantes da igreja de Sardes. Ela também é uma igreja. Cujo culto ao imperador ela é muito forte, né? Então, da mesma forma que se prega o evangelho, da mesma forma que há a ascensão do evangelho de Cristo, né? Há um culto ao imperador, há uma idolatria ao imperador muito grande. É uma cidade muito luxuosa, muito rica e de muitos prazeres, né? Sardes, ela foi construída num monte. Então ela é uma cidade muito bem protegida, né? Então essa é uma característica importante, né, da cidade de Sardes, né? Então a gente vem acompanhando, né, todas as cartas, que a idolatria ela sempre anda junto com o evangelho e com a palavra, né? Então, como nós sabemos, o início de cada carta, Jesus Cristo, ele se apresenta de uma forma, né? Nessa carta à igreja em Sardes, não é?
Observe o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Não é? Os 7 Espíritos. Nós vimos que o número 7 é o número da perfeição. Não é? Deus assim o determinou, o fez, né, como sendo o quê? Não é? O número da perfeição. Não é? Então, na verdade, esses 7 Espíritos, não é? Eles simbolizam o Espírito Santo, que é o Espírito perfeito. Né? Porém, eu convido a igreja, a você, amado, a abrir Isaías no capítulo 11. Isaías no capítulo 11 nos dá a exata dimensão de quais as características desses 7 Espíritos e com quem, né, com quem esses 7 Espíritos estarão. Então, inicialmente, eu vou ler o verso 2 de Isaías 11. Observem comigo as características desses 7 Espíritos, que simboliza que é o Espírito Santo do Senhor. 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, o primeiro Espírito dos 7 Espíritos é o próprio Espírito do Senhor, que é o Espírito de 2, sabedoria. 3, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Né? Então, na verdade, essa junção das 7 características desse perfeito Espírito Santo. Né? É um Espírito do Senhor. Ele é de sabedoria. Ele dá entendimento. Ele dá conselho. Ele é de fortaleza, porque fortalece as nossas mentes, fortalece os nossos corações. Ele é de conhecimento. É por isso que é importante nós estudarmos a palavra. Ele é de conhecimento e ele é de temor. Temor do Senhor, respeito ao Senhor. E o verso 1, não é? O verso 1, eu quero que você leia comigo, né? Que diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, e repousará sobre ele os espíritos. Repousará sobre quem? Sobre o Cordeiro, sobre Jesus Cristo, sobre aquele que pediu que João escrevesse Apocalipse, a carta, porque ele é a palavra. Do tronco do Jessé sairá um rebento, sairá um broto, e esse broto produzirá como produziu fruto. Amém? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Não é? Você se recorda lá no Evangelho de João, né, que o próprio João Batista, ele dizendo que ele, João Batista, veio para batizar com água, né, mas que Jesus Cristo, ele veio para batizar com o Espírito, que é o Espírito de Cristo. Amém? Que é o Espírito de Cristo, é o Espírito perfeito. Né? É o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, é ele que está falando. Então, quando a gente vai em Apocalipse aqui, né, em Apocalipse 3, ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, quem está dizendo quem é? É o Espírito de Cristo. Né? E uma coisa importante que eu quero destacar hoje para vocês, né, são as 7 estrelas. Né? São as 7 estrelas. Né? Porque Jesus Cristo, ele entrega essa mensagem a quem? Ao anjo da igreja. Né? Ao anjo. Né? E o anjo da igreja também é chamado o quê? Estrela.
Aqui essas coisas diz aqueles que têm e as 7 estrelas. Então Jesus Cristo, ele tem os pastores. São dele, né, todos os pastores, todos aqueles, né, que se propõem a serem levantados, né, como pastores, que são os anjos da igreja. Né? E eu quero que a gente vá para Malaquias 2. Malaquias 2 é o profeta que, quando foi levantado, realmente, né, havia um certo descrédito dos sacerdotes. Né? Então eu quero compartilhar com vocês Malaquias 2, de 1 a 3, não é? Eu quero ler junto com você, eu convido você a Malaquias 2, 1 a 3, né, da responsabilidade do sacerdote, da responsabilidade do anjo da igreja, não é? Então é extremamente importante nós entendermos essa responsabilidade, nós entendermos o que Jesus Cristo, ele realmente espera do anjo da igreja, o que ele espera dos anjos da igreja, porque as mensagens são direcionadas para o anjo. Amém? Então acompanhe comigo Malaquias 2. Acompanhe comigo Malaquias 2. Eu estarei lendo os versos 1, 2 e 3. Que diz o seguinte: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se vocês não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora como esse esterco. Então a gente vê aqui a importância do pastor, a importância do sacerdote, aquele que foi consagrado aos caminhos, a levar a palavra, a trabalhar na obra. Né? Então essa é uma palavra, né, para todos aqueles que têm ministério pastoral, têm ministério de presbitério, da importância que nós temos, né, de levarmos a palavra, de honrar o nome do Senhor. Nós não temos o direito de não honrar o nome do Senhor, porque nós somos levantados para honrar o nome do Senhor. E nesse contexto aqui de Malaquias, nessa época, evidentemente, a maioria dos sacerdotes de Israel estavam afastados. Mas essa mensagem é para mim e para você hoje. E é uma mensagem séria. Porque o que diz o Senhor aqui é que se nós não honrarmos o nome dele, ele amaldiçoará as nossas bênçãos. Por quê? Porque isso é palavra. Não é que Deus ele é mau, não é isso. É a palavra dele. Ele julga mediante a palavra dele. Eis que reprovarei a sua descendência. O que isso significa? Mas se nós, como ministros do Evangelho, não honrarmos a palavra do Senhor, a nossa descendência sofrerá. Nós teremos esse peso espiritual, realmente, essa responsabilidade, e seremos julgados por isso. Então é exatamente isso, que o Espírito de Cristo está dizendo para essa igreja, que vocês honrem o ministério pastoral, que vocês honrem o ministério dos ministros do Evangelho. Se não, nesse contexto aqui de Malaquias, nessa época ainda se faziam os sacrifícios dos animais, para cobrir o pecado. Então você verifique aqui o que o profeta Malaquias está dizendo. No verso 3, eis que reprovarei a sua descendência. Quer dizer, já vimos o juízo para a descendência.
E passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Quem fala, né, que nós não perdemos a salvação está mentindo, né? Isso está claro aqui. Se nós nos afastarmos de Deus, se nós não honrarmos a Deus, se nós não honrarmos ao nosso ministério, nós seremos o quê? Nós seremos malditos. A nossa descendência será maldita. E do próprio Deus colocará o quê? Excrementos na nossa cara. Né? Por quê? Porque Deus confia em mim. Deus confia em você. Deus nos levanta como pastores, como ministros, para quê? Esperando que a gente frutifique na obra, que a gente não desista, né? Que a gente vá realmente a fundo. Né? Então, quando Jesus Cristo, em todas as cartas, diz escreva, né? Sardes aqui, né? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Né? Então ele está relembrando da responsabilidade pastoral, da responsabilidade o quê? Ministerial que todos nós temos. Amém? E que Deus tenha misericórdia, né, de todos os pastores, todos os ministros, né, que não honram ao Senhor, que não praticam a sua palavra, né, que não promulgam o evangelho. Amém? Então esse primeiro verso realmente ele é um verso, né, que realmente chama a atenção. Ele é um verso realmente que nos traz a responsabilidade, né, e que em nome de Jesus o Espírito Santo possa falar conosco, não é? Porque o Espírito de Cristo que repousa em nós é um Espírito que nós vimos? É um espírito perfeito, um espírito de conhecimento, um espírito de sabedoria, um espírito de mansidão, um espírito de revelar o conhecimento. Então nós, quando somos levantados como pastores, como ministros, né, nós não temos esse direito, né, de desonrar a Deus. E como é que a gente desonra a Deus? Né? Não falando do evangelho, não praticando o seu ministério. Amém? Né? Então é por isso que ele sempre inicia. O Espírito de Cristo, ele inicia com essa responsabilidade. E hoje, especificamente nessa carta, ele nos traz essa responsabilidade pastoral. Amém? Então nós precisamos ficar atentos a isso. Né? Que não é só nós individualmente que sofreremos. Não somos só nós, será a nossa descendência, né? E com certeza seremos julgados por isso. Amém? Nós vamos agora para ouvir o louvor, não é? Nós vamos a um momento agora de louvor e adoração. Eu gostaria que você realmente prestasse atenção na letra, não é? Dessa canção que nós vamos ouvir, né? Se você inclusive puder entrar aí, pegar Galileu, né? A canção de Fernandinho, não é? Depois que nós ouvirmos essa canção, não é? Nós vamos pegar a mensagem central, né? A mensagem central só dessa canção, né? Mas que você possa prestar atenção. Amém? Assim, após a canção, nós estaremos concluindo, para a honra e glória do Senhor, a carta de Sardes. Tá bom? Deus nos abençoe e voltamos. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa
se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Não sei se você... É importante a gente sempre prestar atenção na letra, né? É um louvor realmente especial, né? Deixou a sua glória, né? Por amor, né? E foi por amor, né? Jesus se tornou em semelhança de homem,
reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, foi obediente até morte, morte de cruz, não é? É o maior milagre do mundo, né, igreja? O maior milagre do mundo quando o infinito se torna finito, né? Se despojou realmente de toda a sua glória pelo amor, por amor a mim, a você, né? E Deus, não é? Deus sempre honrou a Jesus Cristo, né? Para que todo nome se dobre, né? Para que todo joelho, né, se dobre, né? Então, é por isso que nós oramos, pedimos e clamamos em nome de Jesus Cristo. A Ele todo o poder, toda a glória, porque tudo é dele, por ele e para ele, não é? E por que Galileu, né? Quem eram os galileus, né, na época de Jesus, né? Eles eram tidos como tipo caipiras, né, como broncos, né? Evidentemente, né, o Galileu é aquele que era nascido, né, na Galileia, né? E Jesus Cristo nasceu nos confins do Império na Galileia, né, um reino na época de 200 mil habitantes, né? E a Galileia, na verdade, ela era desprezada, né? Historicamente, a Galileia ela gozou durante muitos séculos, né, de uma fama de terra rude, né? Uma terra de onde nada vinha de bom, não é? Então, é evidente que o louvor não trata dessa forma pejorativa, né, de Jesus, não, né? Na verdade, está falando, olha, ele é o nosso Galileu, né? Da Galileia realmente não vem coisa só rude, né? Não vem, não é só coisa que não é boa, né? Tá certo? Então é um grande aprendizado para nós, né? Tá certo? Então que em nome de Jesus, né, a gente quebre na nossa vida, né, todo esse tipo, né, de pré-conceitos, não é? De pré-julgamentos, tá certo? Então até nisso o Espírito de Cristo ele é perfeito, né? Mas a Galileia, mas vem alguma coisa boa de lá? Não vem, né? Veio o melhor, né? Veio o melhor. Amém? Então esse é o grande ensinamento que Jesus Cristo ele nos dá até nesses louvores, né? Até nesses cânticos. Né? Por isso que é importante nós entendermos, né? Estudarmos, né? Para nós adorarmos a Deus, né? E para nós louvarmos a Deus de uma forma mais completa. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nessa tarde. Eu deixo sempre meu número aqui, né, do WhatsApp. Se você quiser me mandar alguma pergunta, alguma mensagem, alguma dúvida, evidentemente alguma sugestão e crítica, nós estamos abertos a isso. Não é? O prefixo é 19, número 993052651. Não é? O pastor João Lembo. Nós temos aqui a nossa programação da igreja, né? Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Segunda-feira às 19 horas o nosso curso de teologia. Quarta-feira, toda quarta-feira, culto de estudo e oração. Nós até janeiro estaremos todo mês, estudando um profeta. A primeira quarta-feira, toda primeira quarta-feira, nós temos o culto da família, né? Domingo, amados, todo domingo 10 horas, escola bíblica dominical, né? Estamos avançando no livro de Apocalipse, né? Realmente,
desse domingo nós estaremos iniciando o capítulo 17. Domingo, nosso culto de celebração, né? Domingo agora é um culto especial, né? Que nós teremos aí a celebração, a comemoração dos nossos 4 anos, né, de Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, e no primeiro domingo de cada mês o culto de ceia. Culto de ceia para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, amados. Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós estamos bem em frente ao ginásio de esportes de Indaiatuba. Amém? Vamos lá então? Vamos à segunda e última parte do nosso tema de hoje, que é Sardes. Como nós sabemos, as cartas, elas de uma forma geral, elas são divididas entre elogios, queixas, correções, julgamentos e promessas, não é? Então, o maior elogio à igreja de Sardes, né, está que poucos permanecem fiéis, não é? Nós podemos ver aqui no verso 4, né, de Apocalipse 3, né? Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Amém, igreja? Então é importante nós destacarmos isso, né? Que poucos fiéis, né? Poucos amantes da palavra não se contaminaram, né? Então a gente vê aqui realmente, né, que deveriam ter existido vários, né, vários fiéis, né, mas que o que permaneceram foram poucos, né? E a gente vai ver muito isso em Apocalipse, né? Que a apostasia, ela vai tomar conta da igreja de Cristo, né? A falta de fé, em função de vários acontecimentos que nós veremos. Então, na verdade, Sardes representa muito a última igreja, nesse sentido. Poucos vão permanecer fiéis. Amém? Então, isso já é um alerta para a igreja, né? Para que eu e você sejam esses poucos, porque isso vai acontecer. Né? E você sabe, né? A própria palavra diz que se aqueles dias da grande tribulação não fossem abreviados, né, não haveria salvos. Então, amados, a permanência da fidelidade à palavra, a permanência da fidelidade ao ensino da palavra, a permanência de ouvir a palavra, ela é o quê? De fundamental importância. Né? Que as nossas vestes, elas não sejam contaminadas, né? Eu quero que você, por favor, abra 16:15, Apocalipse 16:15, né, que na verdade tem essa linha que diz: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não andem nu e não seja a sua vergonha, né? Tá certo? O que Deus está falando aqui é uma única coisa, né? Vigia, né? Vigia. Como é que você vigia? Ficando atento. Você vigia na vigília. Você vigia orando, clamando, buscando, não é? Né? Então, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, não é? Então, a principal característica nossa hoje de permanecermos fiéis é nós vigiarmos. Mas Sardes não é só elogios. Sardes também é queixa, né? E veja, amados, como a palavra ela é real, né? Como a palavra ela é atual. Uma das queixas está lá no primeiro verso ainda, lá em B, na parte B, né? Onde Jesus Cristo diz: olha, Sardes, você tem boa fama de estar vivo, mas está morto. Aí você pega
você medita, você verifica, você, né, tenta, na verdade, fazer com que o Espírito Santo do Senhor te revele o que é isso. A fama é boa. A fama é muito boa. A fama de estar vivo, né? A fama é boa. Puxa, olha, aquela igreja, aquele ministério, aquele pastor, aquela liderança, puxa vida, olha, a fama é boa. Parece que estão vivos, mas estão mortos. Outra queixa importante, absolutamente atual, está lá no verso 2, na parte B do verso, que diz: verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Elas não são tão boas assim. Elas não são íntegras. Ou seja, o que eu mostro, eu não estou sentindo. Né? A igreja hipócrita, né? Que mostra uma coisa, né? Que faz uma coisa, né? Mas que não sente, não é íntegra, não é? É por isso que Deus, ele conhece o nosso interior. É o interior, não é? Não é o exterior, né? Amém? Então, esses dois pontos, eles são fundamentais. Deus, ele busca, ele vê, né? Ele nos julga pelo que nós sentimos, né? Tá certo? Pelo nosso coração, pelo interior, né? Então isso é muito importante, né? Amém? Que o Espírito Santo fale com você nessa tarde. Não é o que eu mostro, não é o glória a Deus que eu dou, não é o aleluia que eu dou. Eu não estou falando que é proibido, por favor, não é isso, né? Mas esse glória a Deus, esse aleluia, ele tem que vir, né, com amor, com sentimento de gratidão, realmente sentindo a presença do Espírito de Cristo em gratidão. Porém, se a igreja ela é de boa fama, não é? Mas realmente ela não pratica, se as suas obras realmente não são íntegras, Jesus Cristo, ele sempre nos dá a oportunidade de se arrepender. Então, a correção àqueles que não estão realmente com o coração voltado a Jesus Cristo é se arrepender, né? Arrependam-se, né? E aqui em Sardes, eu quero comentar uma particularidade importante, não é? Que isso sirva realmente para nós aumentarmos a fé e a esperança, que uma das correções que o próprio Jesus diz, observe comigo a parte A do verso 2. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte: algumas coisas podem morrer na minha vida. Alguns sentimentos podem morrer, né? Mas o que Cristo está dizendo aqui é: olha, vigie e se fortaleça ainda no que resta. Não deixe morrer por completo. Não deixe que o Espírito Santo se extinga da sua vida. Fortaleça ainda o que resta. Às vezes nós somos tomados, evidentemente, eu não sou diferente de você, por decepções, por amarguras, por situações que fazem com que a gente desista. Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: igreja, não seja hipócrita. Igreja, seja íntegra. Igreja, se fortaleça. Por quê?
porque haverá o julgamento. Então, quando eu vou lá no verso 3, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e se arrepende. Se você não vigiar, veja bem, olha que ponto importante, se você não vigiar, eu virei como ladrão. Então, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos realmente vigiando, nós seremos pegos o quê? De surpresa. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Né? Tá certo? O julgamento ele vai ser rápido. Como um piscar de olhos, ou é ou não é. Né? Tá certo? Então, o mais importante nesse julgamento, não é que eu e você, todos nós, tenhamos essa consciência de que Jesus Cristo virá como ladrão. Tá certo? É a vinda do próprio Cristo, irmão. É a vinda do próprio Jesus Cristo. Tá certo? Então, até aqui, destacamos, Jesus Cristo destaca, e é assim na minha vida e na sua vida, irmão. Que o Espírito Santo fale com você. O que Jesus Cristo tem na sua vida, que é de elogio, que é bom, que a gente tem que fortalecer, que a gente busque também algumas queixas, se houverem queixas, não é? E eu acredito que uma queixa, duas queixas nós sempre temos o que melhorar, que a gente fique atento às queixas do próprio Jesus Cristo, e ficando atento, a gente corrija, a gente se arrependa, a gente fortaleça realmente o que resta, porque algumas coisas são mortas nas nossas vidas. Mas Jesus Cristo é a luz, Ele ressuscita. Então, que nós, em nome de Jesus, que a gente seja fortalecido. Deus aqui, o Espírito de Cristo, Ele nos revela o quê? O julgamento. Olha, vai ser rápido. Eu vou vir como ladrão, vigia. Presta atenção. Vigia. Fique atento. Eu virei. E se você não estiver vigiando, você não vai nem perceber que eu vim. Que coisa, irmão. Não vai nem perceber. Né? Ele veio, julgou, né? Não vai nem perceber. Né? E aí ele termina, é por isso que as cartas elas são maravilhosas, porque elas terminam o quê? Com a promessa. Para que serve a promessa? Para me fortalecer, para te fortalecer. Né? Para que a gente não passe pelo julgamento. Para que a gente o quê? Se corrija. Né? Agora, observa comigo. Que lindo é a promessa. Né? Que lindo realmente o Espírito de Cristo nos traz hoje. A promessa, né? Que Ele tem para mim, para você, para a igreja. O vencedor, né? Eu gosto sempre de falar que o vencedor vence algo. É até redundante isso, né? Mas o vencedor vence. E se o vencedor vence, ele vence o quê? Uma guerra, uma batalha. Nós estamos numa batalha. Não é? Então, o vencedor, né? Quando nós deixamos o Espírito Santo nos corrigir, né? Então nós somos o quê? Vencedores. O vencedor será assim vestido de branco, vestido de trajes brancas, de pureza, né? Trajes do Espírito Santo do Senhor, trajes santos. Continua. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Veja que importante. Veja que importante. Olha a revelação aqui. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Porque Jesus ele pode apagar. Ele pode apagar mediante o quê? A nós nos arrependemos. Não é? Então, quando eu me corrijo,
quando realmente eu tenho que me corrigir, me corrijo, não é? A grande promessa, não é? Que o Espírito de Cristo está dizendo para mim e para você hoje, que nós permaneceremos com os nossos nomes no livro da vida, ele não vai apagar. Né? E fechando, olha que maravilhoso, né? Olha, eu gostaria que você imaginasse, né? Imagine essa cena aqui, Jesus Cristo confessará o meu nome, Jesus Cristo confessará o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Que coisa maravilhosa! Né? O próprio Jesus Cristo dizendo a Deus e aos anjos: olha, isso aqui é João, isso aqui é João Lembro, estou confessando ele, livro da vida está aqui, né, dos nossos. Já pensou, irmão? Né? Aí não é julgamento, né? Aí é galardão, né? Aí é privilégio de ser o quê, irmão? De ser apresentado a Deus por Jesus Cristo, apresentado aos anjos por Jesus Cristo, né? Senhor, papai, ó, esse aqui é o João, estava lá, olha, pai, né? Conseguiu, né? Tá certo? Venceu, foi um vencedor nas universidades, venceu na palavra, venceu no ministério, né? Amém? Então que o seu nome, né? que Jesus Cristo apresente você, né? Apresente você ao Senhor, apresente você aos anjos do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor faça com que essa palavra seja verdadeira, seja rema, seja uma revelação nas nossas vidas. E concluindo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a gente realmente tenha ouvidos. Que a gente tenha ouvidos para ouvir. Que a gente tenha ouvidos realmente, né, para ouvir e praticar a palavra do Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Nós encerramos a carta de Sardes, a 5ª carta, não é? E como é realmente importante, não é? Nós estudarmos, né? Nós estarmos atentos, não é? A que o Espírito Santo diz nas igrejas, porque nós somos igreja. Amém? Então, na próxima semana nós continuaremos, faltam 2 cartas, né, para nós completarmos as 7 cartas, falta ainda Filadélfia e Laodiceia, não é? Entendimentos maravilhosos que nós teremos nas 2 próximas cartas, para nós fecharmos todo esse conceito e continuarmos aí caminhando, né, pela revelação, pelo livro de Apocalipse. Amém? Se você tem algum pedido de oração, né, eu peço realmente que você me mande uma mensagem no 19993052651, tá certo? Pode mandar, né, nós estaremos orando. Amém? Eu quero orar agora, né, para nós encerrarmos, né, mais esse programa de ensino, mais essa escola bíblica em ação para a honra e glória do Senhor. Que você possa fechar os seus olhos onde você estiver e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós bendizemos o seu santo nome, Jesus Cristo. Obrigado. Se há alguém entre nós hoje que está ouvindo e ainda não te conhece, que ele possa abrir o coração, abra seu coração para Jesus Cristo,
Apenas confesse que você é pecador, que você se arrepende de todos os seus pecados e que você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Esse mesmo Jesus, o Cristo, né, que nos julga, mas que nos corrige, né, que nos, através do seu Espírito, faz com que nós estejamos no livro da vida, né, mas é um Jesus que ensina a praticar a sua palavra. Bendito seja o seu nome, Jesus. Obrigado por essa tarde, obrigado por essa oportunidade, que o Senhor, em nome de Jesus, né, esteja reconciliando todos aqueles que a gente também vem orando através das nossas vidas, para que pessoas que se perderam durante o caminho sejam reconciliadas. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai, por essa oportunidade, por esse programa, por essa rádio. Eu oro por todos os programas dessa rádio, eu oro por todos aqueles que administram essa rádio, que ela continue em nome de Jesus Cristo, frutificando, Pai, cujo objetivo é frutificar, exaltar o seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Que nós, em nome de Jesus, tenhamos um sábado abençoado, um domingo abençoado. Pai, que amanhã realmente o Senhor esteja conosco na escola bíblica e que o Senhor esteja conosco, Espírito Santo, para nós comemorarmos o 4º ano de escola de Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Louvado e exaltado seja o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Um grande beijo a todos vocês. Um abraço. Foi muito bom estar com todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.